Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Meus irmãos, nesse vídeo, como prometido no anterior, eu vou falar de uma passagem, de um capítulo, de um dos livros mais atuais e mais interessantes da Bíblia, que é o livro do profeta maior Ezequiel, capítulo 47. Mas antes eu preciso fazer uma oração, irmãos, por vocês, tá bom? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, louvado e exaltado seja seu maravilhoso nome, Pai nosso, nosso amigo, que habita nas regiões celestiais. Senhor, Tu és magnânimo, meu Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. E a Tua palavra permanece, meu Pai amado. E o Senhor não muda, como diz a Tua palavra em Malaquias 3,6, Senhor. Nós é que mudamos. Senhor, mas nós estamos precisando da Sua ajuda, Senhor. Porque os tempos estão ficando difíceis, mais difíceis ainda, Senhor. Senhor, nós estamos vendo coisas, Senhor, que nós não víamos há 2 décadas, 3 décadas atrás, Senhor. A mentira está tomando conta, Senhor. O crime, a bandidagem, meu Pai amado, está nos nossos ministérios de justiça, no nosso judiciário, meu Pai. Governantes vingativos, Senhor, corruptos, ruins, grupos terroristas, Senhor, dizimando a sua criação, Senhor, com os métodos de tortura piores possíveis, meu Pai amado. O amor se esfriando, Senhor. Nós precisamos de Ti, meu Pai amado. Porque eu sei que essas coisas, meu Pai amado, são permitidas pelo Senhor. Para que a gente venha se arrepender, meu Pai amado. Para que a gente venha parar para pensar ao menos, meu Pai amado. E descobrir que não adianta investir nesse mundo. Senhor, ontem, meu Pai, eu li uma reportagem de uma família, Senhor, da Inglaterra, que tinha um neném, meu Pai amado. Lindo, Senhor, um bebê de 8 meses, meu Pai. E que ele estava sobrevivendo com a ajuda de aparelhos. E a empresa de saúde, como era em casa, era muito caro isso, essas coisas. Quem já dependeu disso, de aparelho de CTI, sabe, meu Pai, que é caro. Então ele só estava com o aparelhinho, a criancinha, por causa de uma decisão judicial. E a família perdeu, Senhor, essa decisão na justiça. Então os médicos foram lá e desligaram os aparelhos e matou a criança, Senhor. Esse é o nível do mundo, meu Pai amado. Esse é o nível da ganância que nós chegamos, Senhor. E nós, Senhor cristão, que cremos na Sua palavra, nós sabemos, meu Pai amado, que bastava uma palavra, Senhor, uma palavra, vindo do Senhor dos altos céus, meu Pai. E essa criança viveria sem aparelho, sem nada, Senhor. Uma palavra vinda do Teu trono de graça, Senhor. Eu vi, meu Pai amado, na Tua casa, eu vi, ninguém me contou. 2 pessoas sendo ressuscitadas, Senhor. Eu vi câncer de pâncreas, meu Pai amado, descendo em forma de uma bola de carne podre, Senhor. Eu vi demônio ser expulso pelo Seu poder, meu Pai amado, por pessoas ungidas. Senhor, faz o mundo saber, meu Pai amado, que isso não é uma fantasia, Senhor. Que isso é real, meu Pai amado, mas o Senhor só pode se manifestar, meu Pai amado, mediante a fé, Senhor. Então aumenta a nossa fé, meu Pai amado. Eu oro por todos os meus amigos, Senhor, que estão passando por problemas de saúde, Senhor. Que o Senhor envie agora, meu Pai amado. O Senhor envie, Senhor, o Teu poder para entrar nas artérias, no sangue, meu Pai amado, nos ossos, e vai verificando tudo, Senhor. Vai verificando se tem alguma doença, Senhor. E vai curando, meu Pai amado. Nós precisamos da Sua cura. Aqueles que têm problemas psicológicos de depressão, Senhor. Isso são demônios, meu Pai amado. Isso são demônios que se achegam quando o Senhor é afastado da vida. Então coloca no coração de sonhos, meu Pai amado, para que a Tua presença seja mais intensa e esses demônios sejam afugentados, Senhor. Porque a luz incomoda as trevas, Senhor. E quem tem problemas financeiros, Senhor, que eles façam igual o Senhor me orientou, meu Pai amado, confiar em Ti, que o Senhor multiplica o pouco, meu Pai amado. Que o pouco com o Senhor é muitíssimo. Senhor, eu oro por todos os meus amigos e até pelos meus inimigos, Senhor. A situação não está fácil, meu Pai amado.
Satanás sabe que lhe resta pouco tempo. Então aumenta a nossa fé, Senhor. Nos dá paz, meu Pai amado. Nos dá paz para encarar isso. Porque com a tua paz, meu Pai amado, nós podemos suportar. Porque a tua palavra diz que o período de grande tribulação não será um período longo, será um período curto. E nós precisamos da paz do teu Espírito através da chuva seródia, Senhor, para poder aturar o que está por vir. Essa é a oração que eu faço para todos os meus amigos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. É impossível não se emocionar, irmão, no caso do bebezinho. E eu vejo também muita gente morrendo aí por causa desse experimento aí, que eu não posso falar o nome, senão eu sou censurado. Porque as pessoas pensam, meus irmãos, que eles vão matar de imediato. Você vai tomar lá, vai botar no teu braço e você vai morrer, não. Isso é programado. Todas elas são assim. Elas são programadas para dar até 2 anos e meio, 3 anos depois, justamente para a pessoa não associar uma coisa com a outra. É como aquela pessoa que tem uma doença que nenhum médico consegue decifrar. Aí ela vai num terreiro e ela é, entre aspas, curado ali no terreiro. Aquilo é uma enganação, aquilo é um acordo de cavalheiro, porque doença que médico não consegue identificar é espiritual, que ela age no físico. Então ela vai no terreiro, aquele demônio, por exemplo, a pessoa está com um problema na perna, nenhum médico conseguiu descobrir, nem clínico geral, nem ortopedista, nem nada. Aquele demônio está naquela perna, então ele vai no terreiro, aquele demônio da perna sai, mas entra outro no braço, porque eles são hospedeiros. Então as pessoas passam a render adoração à entidade, porque curou, mas elas não param para pensar e fazer a pergunta. Não era para eu estar doente. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, irmãos. Então, a palavra de Deus diz, no Ezequiel capítulo 47, eu preciso ler esse capítulo, são 12 versículos, irmão, porque a revelação, além de ela ser curta, ela é maravilhosa, é uma reflexão. Então vamos lá. Ezequiel, livro do profeta maior Ezequiel, capítulo 47, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao lado sul do altar. Em seguida ele me levou para fora do portão norte e conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo que dá para o oriente, leste, e a água fluía do lado sul. O homem se deslocou para o lado oriental com uma corda de medir na mão. Enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas que batiam no meu tornozelo. De novo mediu 500 metros e conduziu-me pela água que chegava até o joelho. Mediu então mais 500 metros, que me levou à água que batia na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só se podia atravessar nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Isso é fantástico, irmão. E ele me indagou: observaste tudo isso, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. Assim que cheguei, notei muitas árvores, um em cada lado do rio. E ele me revelou: essas águas fluem para o leste, em direção à região oriental, descendo até Arabá, no vale do Rio Jordão, chegando ao Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, essas águas se tornam doces e saudáveis. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para lá. Saneiam as águas salgadas, de modo que aonde o rio passar, tudo ganhará vida. Os pescadores estarão junto dele. Haverá lugar para estender as redes, desde em Gedi, fonte do bode, até em Eglaí, fonte das bezerras. As pescarias serão fartas com peixes de várias espécies, como os pescados do mar Mediterrâneo. Todavia, seus charcos e pântanos não represarão água potável e serão deixados para a produção de sal. Então, junto ao rio, o 12, o final, irmão, ó. Então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o fruto apodrecerá. E produzirão novos frutos todos os meses, porque a água que flui do santuário é purificadora e chega a elas. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Meus irmãos, o livro de Ezequiel e também o livro de Isaías
Ele é um livro claro, ele dá muitos detalhes, só que eles estão, pela visão do profeta na época que foi escrito, para muitos pode parecer oculto, mas para quem entende a palavra de Deus, quem tem uma quilometragem na Bíblia, aquilo ali se abre igual um leque. Esse livro está dizendo claramente, irmão, não se pode espiritualizar tudo na palavra de Deus. Tudo tem um sentido espiritual, mas não pode ser usado só no sentido de espiritualizar. Tem capítulos inteiros, irmão, como do 32 até o 40, que ele está mostrando nitidamente que vai haver uma vida na terra depois da volta de Cristo. Porque o evento final, o fim dos tempos, se dará na Nova Jerusalém. Entendeu? São dois eventos diferentes. Então, nesse livro de Ezequiel, está dizendo que dá até instruções, irmãos, de como você fazer a barba, o cabelo, entendeu? De como você deve proceder. Vai voltar o sacrifício, sim. Vai haver sacerdócio rebaixado, sim. Aqueles que não creram plenamente em Deus e não andaram conforme a sua segunda palavra, né? Eu não estou falando de segunda chance espírita depois da morte, não, irmão. Eu estou falando que vai haver uma cidade edificada para aqueles que creem em Jesus, onde o diabo será selado por 1000 anos. Entendeu? Isso é real, isso está escrito. Ali tem uma parte de Isaías que diz assim, que criança não mais morrerá na flor da idade. E aquele que pecar, está escrito, um dia eu vou trazer essa passagem para vocês. Eu tenho que procurar ela, está lá depois do capítulo 50. Ele está dizendo, de Isaías, tá? Ele está dizendo ali que quem até os 100 anos pecar, será perdoado. Então não está falando que vai haver um pecado, vai haver uma vida. E essa passagem do Ezequiel 47, do Rio, também está mostrando isso, irmão. Porque em qual momento da história você viu isso? Que criança não morre. Entendeu? Então, se você pegar só o evento da Nova Jerusalém, você teria que espiritualizar ou desprezar isso aqui tudo. E não é possível. Você está me entendendo? Essa passagem do rio de Deus, ele está mostrando, antes, nesse contexto, antes, ele pede para medir o templo. Aquilo ali são as medidas da cidade edificada que Jesus vai governar junto com os seus servos. Quando eu falei que Deus é um Deus proporcional, é também nesse sentido, porque aquela pessoa de Deus, né, aquela pessoa que nunca é lembrada, que nunca tem chance, não faz sucesso, não tem muitos seguidores, não é milionário, só vive sofrendo, sofre perseguição, sofre problemas financeiros, mas está fiel no Senhor, nesse momento do governo dessa cidade vai se inverter. Eles vão se transformar em uma espécie de prefeitos, né, ou governadores dessas subcidades da cidade edificada, cujo presidente será Jesus Cristo, que governará com cetro de ferro que despedaça as nações, um governo de justiça, onde o diabo será selado. Então, se o diabo será selado, não vai entrar ali fofoqueiro, não vai entrar invejoso, não vai entrar doença, não vai ter problema financeiro, não vai ter patrão 171 explorador, não vai ter empregado malandro, não vai ter briga, não vai ter nada. Porque isso aí tudo provém do diabo. O diabo atenta. As pessoas fazem, influenciada por Satanás. Por isso que Paulo ele fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades do ar. Então ele está dando as medidas. Se você fazer substituições assim volumétricas pela matemática, né, a conversão matemática, essa cidade está mais ou menos uns 9 milhões e 300 mil metros quadrados. Que vamos imaginar hoje aqui no Brasil. Essa cidade seria um quadrado perfeito que pegaria mais ou menos ali do sul de Brasília até o Paraná. E pegando ali do Mato Grosso até a Bahia, abaixo. Um quadrado perfeito, entendeu? Então, é uma cidade bastante populosa. Então, isso ali estarão todos os salvos, entendeu? Os ressuscitados com o corpo glorificado, do passado, do presente e que nós que cremos em Cristo, entendeu? Na hora que seremos transformados. Os mortos ressuscitarão primeiro, como Paulo fala. E vai haver outros povos fora dessa cidade, só que eles não vão conseguir entrar. Quem viu aquele filme ali, um filme famoso aí do Brad Pitt? Como é que é o nome daquele filme, gente? Um que fala de um vírus aí. Ih, gente, agora eu esqueci o nome do filme. Guerra Mundial Z. Você vê que tem um trecho que ele vai lá ver da onde veio a doença, que transforma todo mundo em zumbi, ele vai para Jerusalém. Aí você vê que Jerusalém é a única cidade
que não foi arrasada. Por quê? Porque a Jerusalém, lá em Israel, é físico, ela é murada. E muro alto tem portões só protegidos. Aí, ele estava lá, ele conseguiu entrar na cidade para pesquisar e tal. Aí uma pessoa lá começou a cantar um louvor alto nas caixas de som. Aí os zumbis começaram a invadir. Só que ali, querido, ali eles conseguiram invadir Jerusalém. Na cidade edificada eles não vão conseguir, não. Aquilo ali é uma representação clara de muitas passagens na Bíblia, inclusive do livro de Ezequiel. É uma cidade que a gente vive sem doença e em volta as pessoas igual zumbi, vivendo igual bicho. Esses são aqueles que rejeitaram o Filho de Deus. Só que no filme eles conseguem entrar. Na Nova Jerusalém eles não vão conseguir. Então é uma ilustração. Então depois que ele mede essa cidade, ele mede um rio, irmão. Aí que entra a parte espiritual maravilhosa. Porque ele fala que o rio é um rio de águas limpas que sai do trono de Deus. Eu já expliquei que água é a palavra, né? Segundo o Salmo 1, serão como árvores plantadas. Essa passagem, ela é assim, é uma explicação mais aprofundada desse Salmo 1, a segunda parte dele. Então, a água ali é a palavra de Deus. Ele sai do trono de Deus. Então ele começa a medir, aí você vai entrando. Isso é o que acontece, meus irmãos, quando você começa a seguir a Cristo. Quando você começa a dar crédito a Deus, ao Filho de Deus. Você vai entrando na palavra dele. Aí o profeta dele fala que nos primeiros 500 metros a água bateu no tornozelo. Aí depois foi na canela, no joelho. Depois foi na cintura. Aí depois ele fala o que? E ele vai entrando. Agora você já entrou na praia, né? Você vai entrando, vai entrando, vai entrando. Chega uma hora, irmãos, que ele fala que só era possível atravessar a nado. Aquilo é fantástico. Quando você vai mergulhando nas Escrituras, quando você vai conhecendo ao Senhor, irmão, você vai assim, né? Você vai entrando naquilo ali, mas até quando a água bate no teu peito, você tem a opção de voltar. Como eu vi, infelizmente, muitos irmãos voltando para o mundo, apostando nesse mundo aí, que mata a criancinha por causa de dinheiro. Então, alguns ficaram com água até na barriga, alguns até na cintura e voltaram. Mas se você continuar, irmão, chega uma hora que aquela passagem quer dizer o seguinte: enquanto a água bater no teu peito, você tem a opção de voltar. Mas se você continuar, é o rio que te leva. Quem se lembra aqui do ator de novela aí, o tal de Domingos Montanher, né? Que durante o intervalo da gravação da novela, que eles gravaram lá acho que foi no Rio Amazonas, né? E ele foi dar um mergulho e ele morreu afogado, porque aquele rio é perigoso, o trecho que ele mergulhou, né? Fizeram a reportagem lá com pessoas que estão acostumadas com aquilo. As pessoas acostumadas falaram que aquele rio é perigoso. Imagine quem não conhece. Por quê? Porque não deu pé, correnteza, não sei o que aconteceu ali, mas ele não conseguiu voltar para a margem e ele morreu. O rio levou ele para a morte. Esse rio de Deus, depois que você passa, ela vai no pescoço. Isso quer dizer que é o rio que te leva, é a palavra de Deus que te leva. E quando ele vai te levando, irmão, você vai olhando para certas margens. E é impossível voltar para certas margens. A margem da mentira, a margem do adultério, a margem da prostituição, a margem do vício. Você olha ela do meio do rio e você está passando. E se a gente tiver de morrer, irmão, que a gente vai morrer. Eu prefiro morrer sendo levado por um rio que sai e retorna para o trono de Deus. É isso que essa passagem quer dizer. E está dizendo que aonde essa água passa, dá fruto. E se ela bate em água salgada, ela purifica. Aonde a palavra de Deus chega, irmão, transforma para melhor a sua vida. Você está me entendendo? Ela bota as coisas no lugar. Se lembra que eu falei de Gênesis, que a terra era sem forma e vazia, quando você chama Jesus, que é a palavra, que é a água viva. Ele vai botando as coisas em ordens. E aquilo também quer dizer que a vida vai continuar, que o Jesus, ele está deixando o diabo,
que agora está com pouco tempo, chegar até onde ele tem que chegar. Irmãos, a gente está vivendo em tempos, irmãos, que o diabo não está mais disfarçando, ele está mostrando a cara. E as pessoas não sabem o que fazer, muitas estão suicidando, muitas estão quebrando. Irmão, parte o meu coração quando eu vejo meus amigos anunciando item para vender, irmão. Que eles compraram com esforço, é gente vendendo bicicleta, instrumentos musicais, vendendo carro. É triste, irmão. Por quê? Porque é uma crise. É uma crise causada pelos governantes corruptos, governantes que não estão nem aí pra gente, irmão. Entendeu, irmão? Por isso que a palavra de Deus diz em Provérbios, a gente não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A gente não pode idolatrar político, irmão. Usa a sua idolatria para Jesus. Ele não vai te decepcionar. Mas as pessoas, elas resistem a Jesus porque ele não está vendo nada, aparentemente não está vendo nada. Se você pegar o mesmo livro de Ezequiel, no capítulo 9, irmão, vocês vão se surpreender também, que ali fala a passagem do tinteiro, o tintureiro que tinha um estojo, que ele marcava a testa das pessoas, e está dizendo qual era o critério para ele marcar a testa. Aquelas pessoas que se aborreceram do jeito que a vida, o sistema estava ali na época. As pessoas não aceitavam o que o sistema empurraram. A maioria aceitou, mas Deus, ele fala, ele levanta 6 varão, irmão. 6 varões. Ele diz que tá, cada um na mão com a arma de extermínio. E Deus, é claro, mata criança, velho, homem, mulher, tudo. Só livra a cara daqueles que não aceitaram o sistema. Então, irmãos, olha só, o primeiro passo que você tem que dar é não aceitar o que eles estão empurrando. Entendeu? Isso é maligno. Isso é uma armadilha. Quem colocar, por exemplo, a marca, é uma armadilha que não vai ter mais volta. Primeiro eles vão te dar corda, com uma aparente liberdade. Depois eles vão puxar, irmão. E você não tem como sair. A palavra de Deus também fala isso. Então, irmão, o primeiro passo é você sair desse sistema maligno. E depois, irmão, começa a entrar no rio de Deus. Como é que eu faço isso, Ricardo? A palavra de Deus. Porque a água limpa é a palavra. E ele sai do trono. Deus deixou a palavra dele. Em nome de Jesus, irmão, todos os vídeos vocês vão ver eu falando isso. Leia a Bíblia. Tenha uma vida de oração. Não importa como você começa, mas começa, irmão. Eu aconselho vocês a começar pelo Novo Testamento, para depois você entender quem é o Senhor dos Exércitos, de uma maneira mais espiritual. Porque você vai ver um Senhor dos Exércitos, um Deus lógico, corretivo, irado no Velho, e você vai ver um Deus de misericórdia, que é o atributo que a própria palavra dele diz que ultrapassa todos os outros atributos dele, que é a misericórdia. É por isso que nós não é por isso que você vê gente que apronta e está vivo. Porque ele fala que o sol ele nasce para ímpios e para servos. Mas está chegando a hora, pelos acontecimentos, irmão, que ele vai se manifestar. E quando ele se manifestar, para você não ser pego de surpresa. Ele vai guardar, irmão. Ele vai guardar. Porque eu não vejo na Bíblia pessoa que confia em Deus, que dedica a vida a Jesus Cristo, passar as mesmas dificuldades, assim, eu estou falando para passar pelo mesmo terror das outras nações. Você vai ver eles passando dificuldade, sim. Paulo foi preso, colocado numa prisão, ali, todo insalubre, acorrentado, e ele louvava, porque é o Espírito Santo que faz isso. Então você pode atravessar uma grande dificuldade, mas com o Espírito Santo você ficará feliz, alegre e forte. Sem o Espírito Santo, irmão, você se junta aos outros que escolheram a vida do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. A vida, não é a vida que vai levar ele, é a morte. Entendeu? A morte e a danação eterna. Eu não quero que vocês sigam o caminho do mundo. Então a primeira coisa, se liberta do sistema e entra nesse rio de Deus. E você vai ver que margens que você antes ficava, certo tipo de margem que eu falei, você vai ver que você vai deixar de fazer essas coisas sem peso nenhum e com alegria no coração, porque o rio já vai estar te levando para uma eternidade com Cristo. Deus abençoe a todos grandemente.